Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de deixar uma reflexão, uma palavra da parte de Deus para o coração de vocês nesta tarde. Eu estava aqui meditando em Esdras capítulo 8, a partir do versículo 21. A Bíblia diz que o povo de Deus eles estão saindo da Babilônia e retornando para Jerusalém. Eles foram libertados e Esdras estava liderando esse grupo de judeus que estavam retornando. Eles iriam começar uma nova história, um novo ciclo, um novo momento, uma nova trajetória estava diante deles. E eles estão caminhando em direção à mudança, em direção à transformação, em direção a uma nova vida, a um novo de Deus. Quando de repente, no meio do caminho, Esdras ele para e ele percebe que estavam faltando os levitas. Então ele manda buscar os levitas. Mas no versículo 21, Esdras, ele agora vai reunir todo o povo para que apregoasse um jejum diante da face de Deus. E por que Esdras vai jejuar? Porque ele vai convidar o povo para jejuar. Porque Esdras, durante o caminho, ele ficou preocupado. Ele ficou preocupado porque haviam muitos inimigos na estrada, armando muitas ciladas, e eles estavam transportando muito ouro, muita prata, muitos objetos e utensílios da casa do Senhor de muito valor. E Esdras fica preocupado porque não tinham soldados para escoltá-los, para protegê-los no meio do caminho. O próprio Esdras falou para o rei: não precisa de soldados, porque a mão poderosa do nosso Deus estará conosco e vai nos proteger. Então, Esdras agora ele fica preocupado. Eu parei para analisar, irmãos, até mesmo os servos de Deus, os escolhidos de Deus, tendem a ficar preocupados. Muitas vezes a gente acha que ser cristão ou ser servo de Deus, nós vamos estar isentos de passar por dificuldades, por aflições, ou que muitas vezes não vamos ficar preocupados do amanhã, ou do caminho, ou de tal escolha, decisão. E é mentira, é ilusão, porque o próprio Senhor Jesus, ele falou no Evangelho de João que neste mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Então Esdras ele ficou preocupado. Quem sabe você está preocupada ou preocupado com o amanhã. Quem sabe você esteja preocupado diante de uma decisão que você tem que tomar, muito importante. Quem sabe você esteja com o seu coração preocupado de como vai fazer para pagar essa dívida, ou preocupada com o resultado do exame, ou com o filho, ou com casamento, enfim. Em alguma área da sua vida, quem sabe você esteja com essa preocupação, tirando o seu sono, tirando sua alegria, sua paz, seu descanso. Deus está dizendo assim, que Ele é aquele que vai trazer uma resposta diante dessa preocupação. Deus vai trazer uma resposta, uma direção diante dessa preocupação. Esdras ele estava preocupado com o caminho, porque ele sabia que tinha muitas armadilhas, que o inimigo estava ali no meio do caminho, armando para tentar saqueá-los. E é assim na nossa vida, irmãos. Às vezes, quando nós estamos num caminho de mudança, de transformação, de vitória, que Deus nos colocou, o inimigo ele vai se apresentar no nosso caminho para tentar, de alguma forma, nos tirar desse caminho, dessa direção. Foi assim com Esdras. Só que Esdras ele fez algo que nós temos que fazer. Ele apregoou um jejum diante da face de Deus, para pedir a Deus um caminho direito, um caminho seguro. Então ele mostra, através dessa atitude, que o jejum ele é
a arma para a gente conseguir obter a direção de Deus, para poder a gente ter a facilidade de entender a direção de Deus, porque às vezes nós não estamos conseguindo entender. Às vezes Deus já falou, Deus já mostrou, já direcionou, mas às vezes não estamos com os nossos sentidos espirituais sensíveis para conseguir entender, compreender que Deus já deu a direção. Quem sabe você esteja assim, porque às vezes a gente entra nessa fase que parece que tudo se fecha, parece que estamos surdos e cegos diante da voz de Deus ou da direção. A gente não consegue compreender. A gente entra numa situação de que ficamos tão preocupados e tão aflitos, e tão inseguros, que a gente não consegue perceber que Deus já deu uma direção. Às vezes o medo é tão grande, a insegurança, que a gente não consegue ser sensível à direção de Deus. Mas o jejum, ele vem justamente para trazer essa sensibilidade. O jejum, ele vem para justamente acalmar o barulho desse mar bravio, desses vendavais. O jejum, ele vem para justamente alinhar o nosso espírito, a nossa alma, ao Espírito Santo de Deus. E com isso, nós conseguimos ouvir a voz dele com mais clareza. Conseguimos então ter mais descanso, paciência para tomar a decisão e seguir na direção. Deus, através desse vídeo, está falando com você e comigo que Ele é aquele que vai trazer a resposta mediante um posicionamento meu e seu, diante da face dele, em oração e jejum. A Bíblia diz que eles jejuaram e Deus respondeu e moveu as mãos através das orações. Veja, a oração que eles fizeram foi uma oração acompanhada de jejum. Então, através dessa combinação jejum e oração, as mãos poderosas de Deus moveram-se em favor de Esdras e do povo. Então isso mostra que, assim como Deus agiu através do jejum e da oração de Esdras e do povo de Deus, Deus está prometendo agir através do nosso jejum e das nossas orações. Das nossas orações acompanhadas de jejum. Porque, quem sabe, você já orou muito e até então você não conseguiu ainda obter a resposta que você deseja, ou a direção que você deseja. Quem sabe você tem orado, mas ainda não conseguiu compreender o propósito, a direção, a vontade de Deus para a sua vida. Deus está dizendo assim: aplica o jejum, adiciona o jejum em suas orações, porque através dessa atitude, o mundo espiritual ele vai se abrir diante de você. O seu entendimento espiritual, o meu entendimento espiritual, ele vai ficar mais afinado. Ele vai ficar amplo. E então, aquilo que não estávamos ouvindo e vendo, vamos passar a ouvir e a ver. Muitas vezes está debaixo do nosso nariz. Mas, porque não estamos sensíveis, não conseguimos contemplar. Mas quando jejuamos, tudo que está em oculto é revelado. Quando jejuamos e oramos, nossos sentidos espirituais são aguçados e então aquilo que o inimigo não queria que a gente contemplasse, nós começamos a contemplar e recebemos o livramento e a vitória. Porque foi isso que aconteceu. Através do jejum e da oração que eles fizeram, as armadilhas que o inimigo haviam colocado, os laços foram revelados e ao mesmo tempo destruídos pelo poder através da mão poderosa de Deus. Tanto que eles agora se levantam e continuam caminhando, depois que jejuaram e oraram e receberam a resposta de Deus. E a Bíblia diz que quando eles chegaram no destino, eles chegaram seguros, e Esdras declarou que eles chegaram porque a mão boa e poderosa de Deus estava sobre eles e livrou eles no meio do caminho das armadilhas e das mãos dos seus inimigos. Então o jejum e a oração que eles fizeram, houve resultado. Teve uma resposta. E a resposta foi, primeiro, uma direção segura, uma direção clara do caminho que eles deveriam seguir.
porque era a preocupação de Esdras. Segundo, a proteção de Deus diante dos inimigos do povo dele. Ou seja, ele recebeu direção e recebeu proteção para conseguir permanecer na direção e ir até o final. Então, quem sabe é isso que você estava precisando ouvir. Quem sabe é isso que está faltando na minha, na sua vida, para que a gente não só receba a direção de qual decisão, qual caminho tomar, mas que no meio e durante esse caminho estejamos seguros e protegidos pela mão poderosa de Deus e possamos chegar até onde Deus deseja que viemos chegar. Eu quero deixar essa palavra, essa reflexão. Eu tenho certeza que se você estava precisando de uma resposta, essa palavra é a resposta. Se Deus falou com você, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que Deus vai falar com muitas outras pessoas através de sua vida. Em nome de Jesus.